Olá, meu nome é Roberto, sou estudante de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do que tem sido desenvolvido no meu projeto de iniciação científica. Como vocês podem ver, eu tenho estudado por meio de simulações numéricas um fenômeno conhecido como convecção magnética em geometrias confinadas. Para introduzir um pouco o tema que tem sido trabalhado, eu queria descrever aqui o que é um fluido magnético. Ele basicamente é uma dispersão de nanopartículas magnéticas imersas em um fluido base. No contexto da nossa pesquisa, esse fluido base é um composto de hidrocarbonetos leves e a nossa nanopartícula é a magnetita. Como vocês podem visualizar aqui na ilustração, cada nanopartícula funciona como um dipolo magnético e esse está envolto por surfactantes. Esse surfactante impede que essas nanopartículas formem aglomerados. Vocês também podem visualizar aqui um fenômeno conhecido como spikes, que é basicamente a resposta do nosso fluido quando submetido a um campo magnético. Como motivação, a gente tem o objetivo de desenvolver um estudo numérico que complemente um estudo experimental que tem sido realizado na Unicamp pelo pesquisador Ciro Alegretti. Como vocês podem ver aqui na imagem, foi estabelecida toda uma bancada experimental especificamente para compreender esse fenômeno. Essa cavidade à direita é onde o nosso fluido magnético está confinado e à esquerda dele são posicionados 3 ímãs com uma distância regulável. Desse modo, a gente consegue ajustar o campo magnético que é aplicado sobre a cavidade, bem como a magnetização do nosso material. Como metodologia de estudo, a gente utilizou 4 códigos computacionais. Dentre esses, a gente dividiu em dois estudos, né? Um estudo do comportamento de convecção puramente hidrodinâmico e o outro, o comportamento dos nossos campos magnéticos na cavidade. Entre os códigos desenvolvidos para convecção puramente hidrodinâmica, um deles foi desenvolvido autoramente pelo Ivan Rosa, um pesquisador da Universidade de Houston, no Texas, e o outro a gente utilizou um código tridimensional disponibilizado pela biblioteca do OpenFOAM. Para a compreensão do campo magnético que é aplicado dentro da cavidade, a gente desenvolveu um código autoral por meio de Python. Então, a gente, ao longo do projeto de iniciação científica, foi complementando esse código e validamos ele com um código livre também do OpenFOAM. Para definição desse código computacional para o campo magnético, né, a gente utilizou a formulação das equações de Clegg e Macaulay. Dentro dessa formulação, né, ele compreende o campo magnético a partir da superfície do meu ímã. Desse modo, a gente precisou fazer algumas formulações analíticas, algumas mudanças para translacionar a nossa origem para um ponto de partida no interior da cavidade. Além disso, a gente teve que sobrepor o campo magnético de 3 ímãs, né? Então, vocês podem ver aqui a formulação que foi utilizada, então, as nossas componentes em X e Y, e a nossa componente em Z. E aqui eu queria mostrar um pouquinho das equações de balanço da hidrodinâmica clássica. Essas equações foram as que foram resolvidas dentro do código do Ivan, em Fortran, e dentro do código tridimensional do OpenFOAM para convecção natural. A grande diferença dessas equações resolvidas para as equações da ferrohidrodinâmica estão relacionadas à equação constitutiva do nosso tensor de tensões. No próximo PIBIC, a gente pretende acoplar esses dois códigos que foram criados, o código do campo magnético com o código da convecção natural, proporcionando a resolução dessas equações. A princípio, a gente pretende utilizar a hipótese de superparamagnetismo, utilizando essa equação aqui para simplificar a resposta à magnetização do nosso fluido. Como resultado, vocês podem ver, a gente conseguiu já obter os campos de velocidade no interior da nossa cavidade. Então, essa aqui é uma evolução temporal desse campo de velocidade no interior dela. À direita, né, a gente estaria aquecendo o fluido e à esquerda estaria resfriando. E aqui a gente também obteve, né, o perfil de temperatura no interior da cavidade ao longo do eixo Z, né, que seria essa distância menor aqui da nossa cavidade. Por meio do código computacional criado em Python, a gente também conseguiu obter o campo magnético no interior da nossa cavidade, e esses foram os resultados que a gente obteve até aqui. Queria agradecer inicialmente ao Ivan e ao Ciro, que nos auxiliaram durante o projeto, e ao professor orientador Rafael Gabler.